Hoje é uma data especial, hoje é dia 15 de outubro, dia do professor. Então, nada mais justo com que a gente traga um professor aqui para a gente bater papo e ver com ele como é que está essa história de pandemia. Boa noite, Fer Moraes, como é que você está? Boa noite, Felipe, meu querido. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E nós estamos bem na medida do possível, não é verdade? É verdade. Pandemia à parte, nós estamos sabendo se virar legal, né? É verdade. E aí, Fer, conta para nós como é que está sendo dar aulas na pandemia. Olha, Felipe, está sendo um desafio enorme, porque, primeiramente, a gente precisa estar com um psicológico bem apurado, né? Porque você tem aí, então, tipo, eu sou professor de escola estadual, um público que é muito carente de família, é muito carente aí de tecnologia e é um abismo de desigualdade social. Então, tipo, além das preocupações de higiene, de vírus e problemas do governo federal e estadual, nós precisamos ainda manter o psicológico forte para simplesmente acolher esses alunos e ter paciência com eles, né? Então, é um desafio enorme. É um desafio aí que está sendo muito difícil, porque a gente sabe que os problemas antes da pandemia, eles simplesmente nos mostraram claramente, porque, tipo, muitos alunos, também não só de escola estadual, né, eles não tiveram, eles perderam o interesse pela escola, né, muito deles. Então, agora eles estão em casa e a gente cobra por algo que eles perderam aí o êxtase da educação. Então, isso fica muito complicado. Aí fica aquilo, né? Fica aquele desânimo, porque muitos perderam o emprego, muitos jovens entraram aí no emprego para sustentar a sua família, então eles perdem a esperança, né? E aí a gente luta para simplesmente se renovar. E torcer para que eles aí se reanimem e fazerem o que é pedido, né? E como é que foi para você, Fer, começar, né? Porque eu imagino que nem todo mundo tenha esse preparo para começar uma aula remota, né? Aliás, eu acho que ninguém nem tinha essa percepção, né? Que um dia ia precisar da aula remota. Como é que foi essa adaptação para você, Fer? Olha, Felipe, essa é uma pergunta muito interessante, como todas que você faz, ou lá no Parabéns, ou nas lives no final de semana, né? Todas são interessantes. É o seguinte, cara, é o tal da necessidade, né? Se eu, por exemplo, se eu comunico melhor agora, através de você pela live, simplesmente porque eu tenho um canal que se chama História em Tudo, e é uma terapia para mim, porque eu não falava em público antes. Então, isso me trouxe experiência. Então, tipo, através de edição de vídeos, isso fez que facilitasse as minhas aulas remotas, né? Mas sabe, Felipe, a maioria não tem canal, obviamente. Né? A maioria não tem essa interação. Porque eu acho até que essa pandemia que aconteceu aí, que está acontecendo, quer dizer, ela veio nos mostrar e nos atualizar sobre isso, cara. Então, para mim, para a gente, já é um mundo novo, é um mundo diferente. Infelizmente, tem muitos professores sofrendo aí, cara. Tem muito professor que não está aguentando a pressão. Ou porque não consegue entrar no WhatsApp, tem muito professor que vai pelo celular. Eu, graças a Deus,
Eu tenho acessórios aqui, instrumentos que facilitam as minhas aulas, mas e os outros? Será que todo mundo tem a internet? Imagina, por exemplo, pessoas que ficam dando aula só pelo celular, né? Então, para mim, é a necessidade mesmo. Você é professor, você tem que dar aula, você tem que se virar para o aluno ter atividade lá. E ele se interessar pela sua atividade. Então, para mim, aí para mim tudo é experiência, né? Embora que eu não estou aí dando videoaula, porque a maioria não tem uma internet boa para assistir, né? Mas muitas vezes a gente tem que inventar algumas coisas para eles aí não ficarem sozinhos, né? Com o tempo tem que aprender a se reinventar, né, Fer? Porque se não se adaptar, o espaço atropela mesmo, não tem jeito, né? Eu separei algumas coisas aqui para a gente estar comentando. Uma reportagem que saiu hoje pelo G1. Só no minutinho que eu estou aqui abrindo. Ele estava comentando que no Brasil tem 2,6 milhões de professores. E a notícia mais impactante é que é o primeiro lugar no ranking global de agressão a educadores. O que você tira dessas informações, Fer? Olha, primeiramente, eu acredito que os professores, não apenas aí das escolas estaduais, a gente está um pouco abandonado aí pelo governo, né? Então é aquele lance, né? O professor ali, na verdade, por que acontecem esses atritos? Porque o aluno, muitas vezes, o aluno tem muito problema em casa, entendeu? O pai mexe com droga, ou a mãe comete algumas coisas e o menino fica sozinho. Aí, simplesmente, o menino vai na escola com muito problema na cabeça, com muitos conflitos, depressão e tal. E a único adulto que conversa com ele, que, tipo, tenta discipliná-lo, ou senta aí, vamos prestar atenção e tal, somos nós. Então, obviamente, que esse aluno ele vai descontar na gente. Você entendeu? Uhum. Aí, muitas vezes, aí o professor também, ele mistura as coisas. Ele chega com a cabeça cansada. Muita, às vezes, é tanta pressão que você tem que fazer numa sala de aula que o professor também ele não consegue misturar as coisas. E ele leva o problema lá na sala de aula. Ixi, os dois levando o problema, sai atrito. Então, eu mesmo, como que eu te falei antes, uma vez um menino me empurrou numa escola e os alunos queriam pegar o aluno lá na hora, lá, eu falei, não, não, aqui não vai existir violência, né? Depois, na sala de reunião, acho que foi lá em outra cidade, acho que foi em Jaboticabal, e então, simplesmente, eu descobri que o pai mexia com droga, a mãe tinha abandonado o menino para a avó, então, tipo, o pai foi preso, a mãe foi embora, o menino ficou com a avó. Aí depois a avó morreu, o pai voltou da cadeia. Aí como que fica a cabeça do aluno? Exatamente, né, Fer? A referência fica sem. A pessoa não tendo a referência fica difícil, né? Você cobrar alguma coisa nesse sentido da pessoa, né? Aí eu falo para você, né? Como, por exemplo, como que você vai chegar na sala de aula com tanta coisa na sua cabeça? Sabe, simplesmente, é igual que eu falo para você, que nessa pandemia, na minha opinião, você dar nota baixa para um aluno ou você reprovar, você não está sendo honesto, cara. Essa é a minha opinião. Porque, tipo, graças a Deus, pelo visto, na sua casa você tem paz. Você está tranquilo aí, não tem gritaria, não tem nada. Aqui também não. Mas muitos não têm essa oportunidade.
Aí como que você vai estudar? Com o pai brigando com a mãe, com aqueles escândalos na cabeça? Não tem como. É. E sem contar, né, a própria falta do dia a dia, na verdade. Porque é uma coisa que chama atenção, né? E eu trabalho numa escola que é integral, a galera tem o costume de ficar às 9 horas na escola. E aí, quando passa a ficar num período em casa, é difícil ter a motivação também para você parar. Você tem que ser muito criterioso para conseguir parar e estudar realmente como se estivesse na escola, né? É, Outra... Desculpa, te cortei, pode falar. não, acha, fica tranquilo. Você sabe, Felipe, o que acontece é que a gente, o que falta para não só para os alunos, mas para a gente também, é ter uma disciplina. Entendeu? Por exemplo, eu estou aqui no meu quarto. Você olha para a parede e tem videogame, um exemplo. Você olha no outro lado, você vê uma televisão, ou você vê uma poltrona. O que nos falta é disciplina, meu. Agora, você acha que o pessoal vai ter disciplina? E é jovem, cara. É, É jovem. não vai perder a possibilidade de soltar pipa, né? Então, cara, se para mim, eu estou com 35 anos, é um pouco difícil, cara. Imagina para o jovem aí. Exatamente. Até eu tô olhando aqui em relação ao salário, né? Em 2009, o salário de um professor de educação básica, segundo o que consta aqui na reportagem, era R$ 950, um ingressante, né? Agora, pelo menos, já está um pouco mais decente, tá? R$ 2.886,24. Aumento de 67% de Mas, 2009 para cá. mas aí tem um detalhe muito grande, né? Só para. Eu lhe agradeço muito pela sua pergunta, porque eu acho que a maioria não sabe como funciona, né? A vida de professor é o seguinte, né? Não é que, tipo, você vai entrar na sala, você vai entrar na escola, você já vai receber um salário fixo. Não é assim. No universo do professor é por categoria, né? Lá em cima ficam os efetivos, a categoria F, e aí vai abaixando, a O, a V, a S. Tipo, o aluno, o decente, né, que eles falam, né, o docente, o pessoal que vai entrar na escola recentemente, eles entram como categoria V. Então, eles precisam esperar por aula. Então, eles vão receber por aula. Só agora que eu sou categoria O, né? Que eu pego aula licenciada. Mas quando eu comecei, até demorei muito para chegar nessa categoria, eu era a V, tinha mês que eu recebia R$ 50. Eu só dei 5 aulas. Né? Agora que eu sou categoria O, obviamente que o salário ele é maior, só que também a responsabilidade é maior. Então, tipo, é engraçado, Felipe, que o pessoal, eu nunca esqueço que quando eu comecei a dar aula, eu dava aula mais para o ensino fundamental, agora eu dou aula para o ensino médio, e os menininhos achavam que eu era rico, entendeu? Os menininhos, ô tio, você é milionário, cadê seu carro? Então, Ô, tipo, ô, ô Fer, deixa eu te fazer uma pergunta padrão para quando eu converso com o professor. Em algum momento, né, nessa sua carreira como professor, algum aluno virou para você e falou assim: ô Fer, professor, além de dar aula, o senhor trabalha também? Felipe, muitas pessoas perguntam isso, cara. Foi maravilhoso mais uma vez em fazer essa pergunta para esclarecer as coisas, cara. O pessoal acha que é um hobby da aula, entendeu? O pessoal acha que a gente fica agora das 10 horas da manhã, né? Tipo, quem dá aula de noite só vai trabalhar naquela aula ali. O pessoal acha que a gente recebe todo o material pronto ali, cara. E não é assim. Por exemplo, ó, no mês de novembro vence o contrato meu, de duas escolas lá em Araquara. Quando começou essas aulas, eu acho que foi o mês passado.
O que acontece? Você já pega diário de classe. Você já tem que preencher tudo que você faz. E mais uma curiosidade, eu espero que seja alguém aí estudando a licenciatura para entender uma coisa. Cada mais aula que você pega, mais ATPC você faz. Eu conheço professores que dão 30 aulas por mês e assiste 10 aulas de videoaula do governo. Imagina você ficar o dia inteiro assistindo videoaula. Nossa. É o seu dever ali. Então, além dessas ATPCs, além de você planejar aula, que não dá para você entrar na sala de aula sem planejar alguma coisa, você também tem a sua casa, você tem a sua vida. Então, tipo, eu amo muito ser professor, só que é muito bom entender que a gente tem muitas coisas para fazer. E, obviamente, que ninguém sabe disso daí, porque quem vai entender mesmo é o professor. Quantas vezes? Eu vou te falar uma coisa, antes da pandemia, que eu pegava aulas, né? Tipo, quando você é categoria O num ano, no outro ano você já não tem mais, que o contrato acaba. Então, quando eu era categoria O, que ficava em 3, 4 escolas ao mesmo tempo, a minha noiva ligava para mim, eu não conseguia ouvir a voz dela. A minha mãe vinha conversar comigo, doía minha cabeça. Por quê? Porque eu dava aula de manhã e de tarde. Imagina, você ouvia 400 vozes na sua cabeça. Então, Felipe, tem muito professor ficando doente, cara. Não é pressão, né? A pessoa pode ganhar um professor, tem professor que ganha R$ 10.800. É um salário ótimo, é. Só que se o cara tem um salário top, o cara tem um dobro de responsabilidade. E sem contar que na maioria das vezes o professor também não consegue, difícil alguém, agora ainda estão até tentando dar uma modificada nisso, né? Mas é difícil o professor que dá aula numa escola só. Normalmente o cara dá aula em uma, duas, às vezes o cara dá uma escola numa cidade, em outra. Aqui ainda tem a facilidade, né, de talvez até de transporte, mas eu fico imaginando em cidades grandes, que nem São Paulo, por exemplo, a Nossa, pessoa tem que se desgastar dessa forma, né? você sabe, Felipe, em 2015 eu perdi meu pai de câncer, né? E ainda que para mim é muito forte, porque quando ele estava com câncer terminal, eu estava apresentando o TCC na faculdade. Então, ele não teve a oportunidade de ver isso. E esse ano eu tenho uma amiga professora, que o nome dela era Márcia, uma mulher alta, loira, não sei se você conhece ela, dava aula no Inocêncio, aqui em Matão. E ela tinha aula lá em Aguaia, aqui em Matão. E ela veio daquela cidade para cá, atrasada, ela bateu o carro e perdeu a vida. Então, infelizmente, é uma vida aí que para você ganhar um dinheiro melhor, você tem que ficar igual a abelha, meu. Esse ano mesmo eu dava aula no Inocêncio, no Carlos Pinotti, no Henrique Morado e no Odoni. E ainda o João, nosso amigo, ele trabalhava no Odoni nessa época aí. Imagina, 3, 4 escolas, aí Nossa. fica muito, né? Tô vendo aqui os comentários do pessoal que está acompanhando a live com a gente. Graziele Aparecida, ela comentou sempre reinventar. Uma amiga nossa, muita gente boa. E o Pedro Trench, ontem a gente fez uma live bem legal. Quem puder assistir, eu recomendo. Foi bem divertido, foi bem bacana, enriquecedora também, é nosso aprendizado. E ele está comentando aqui, grande Fernando. Olha o Fernandão aí, ó. A galera tá assistindo por Eu causa do Fernando aqui, eu tô vendo isso aí. quero mandar um abraço para sua amiga e para o Pedrão, meu. Eu queria ter participado do bate-papo com ele. Ele é muito gente fina, ele e a Ana. Só que, obviamente, o Pedrão sabe, né? Eu estava fazendo a DBC, eu comecei a faculdade com a Ana, né? A pós-graduação. Então, a nossa cabeça fica mais avoada do que outra coisa. E, sabe, Felipe, hoje em dia, ela falou sobre renovar. Se você não renovar, meu amigo, Não tem jeito, pode né? ver que aqui na cidade tem muita gente que não renova, cara.
comércio e tal. E se você não renovar, ó, você vai para o poço, não tem como. Sobre o... Retomando o tema que a gente estava trocando ideia, a gente estava comentando sobre pessoas com experiência, né? Aí aqui eles fizeram uma pesquisa, e nessa pesquisa dá conta o seguinte: porcentagem de professores com experiência prévia de aula remota antes da pandemia. Dentre todos os professores, é 12,3%, no ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono ano. Na educação infantil, 9%. De todos os professores, desses 2 milhões, só 9% da educação infantil tinha alguma experiência de aula remota. No ensino médio, 16%. E no ensino fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, 10%. 10% dos professores tinham experiência em ensino remoto. Imagina, então, que foi de aprendizado para os outros 90%, né, Fer? Você sabe, Felipe, que eu não sei se foi o Brizola, né? O Brizola, ele estava conversando com o Fernando Henrique Cardoso, eu não sei que ano que foi isso, e o Fernando Henrique falou que ele tem um plano para a educação em 94, 95, 96, e ele não ia aplicar essa. Não ia investir na educação que estava muito caro. E o Brizola falou, eu acho que foi ele. Ele falou que não existe plano caro para a educação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a internet ela veio em 98, 99, creio eu. Se a, Se se a atingiu o escola, público todo, acredito que sim, né? Porque a internet mesmo, acho que é um pouco antes, né? 95 já existia sim, sim, internet. Não com acesso sim, para todo mundo, provavelmente, né? Aí foi indo para mais para frente. perfeitamente. Agora, se a educação tivesse se renovado com a internet, pelo menos em 2000, cara, 2002, 2004, quando eu estava no ensino médio, você tem a certeza que os professores não tinham sofrido e os alunos tinham achado mais interessante isso daí. Então você vê o quê? E outra coisa, eu fiquei sabendo, eu não sei se foi hoje, não sei se é fake news, tá? Eu não verifiquei nada, que o governo ia dar chip para o aluno. Eu não sei se era a internet para ele no celular. E ainda que a gente estava conversando sobre isso, sobre o plano do notebook, que o governo não ia doar, ele ia financiar notebook para os professores. Eu acho que, sabe, sinceramente, aqui no Brasil é feito pelas metades, né? O professor tem o notebook e o aluno tem a internet. Você vê quando que está atrasado a educação, sem nenhum investimento, sem nada, cara. Então, E outra, ficou uma coisa muito atravessada, né, Fer? Ficou uma coisa tipo, precisou fazer, aí que se movimentaram para determinada situação, que nem essa de agora, de você poder ter acesso até pela televisão, né? Mas acho que nunca foi medido e acho que nunca foi pensado, né? Que um dia poderia ser que a gente tivesse que assistir aulas pela internet dentro de nossas próprias casas, né? eu não fiquei surpreso não, viu, Felipe? Eu vou te falar de coração. Perdão, eu não fiquei surpreso não, porque eu acho que essa mudança tinha que acontecer. Como que estava antes da pandemia? Quem estava realmente aprendendo com uma lousa e um giz na escola? É igual que eu falei para você, eu falei para a Rose, em muitas conversas da gente. A educação é do século XIX, eu sou do século XX, e o pessoal é do século XXI. E aí? Né? É por isso que eu entendo perfeitamente que muitos alunos não tinham muito interesse nas aulas e ficavam com o celular na mão. Claro, filho, a internet é mais dinâmica. E sem contar o seguinte, para uma coisa resolveu, viu, Fer? A evasão escolar acabou, né? Porque se o cara tem que estudar dentro da própria casa, acabou a evasão escolar, né?
Tirando essa situação de às vezes o cara tá em anos finais, e aí ele precisar trabalhar, né? E aí acaba deixando a escola um pouco em segundo plano, mas mesmo assim ainda consegue, né? Essa parte de evasão escolar, que era uma das grandes dificuldades, acabaram, né? Porque o cara continua vinculado na escola mesmo dentro da própria casa, né? Mas eu vou te falar uma coisa, Felipe. O Rosselli, acho que é o Rosselli, né, que é o secretário da Educação aqui em São Rocieli. Paulo, me parece que ele é muito gente fina. Só que ele falou uma coisa que eu discordo. Ele falou que as aulas precisavam voltar porque a evasão estava muito grande. Isso daí é uma ilusão, tá? Só para você ter noção, há muito tempo atrás, acho uns 2 anos atrás, muitos alunos já abandonavam o ensino médio. Já abandonava já. E eles voltavam no EJA, você entendeu? Aí você, Uhum. que agora não tem como evasão escolar, pô, meu, tem muito aluno que de coração, que tem internet, tá fazendo, dá em casa, mas ele poderia ir se esforçar um pouco pelas atividades. O cara tá no lar, não é verdade? Uhum. Mas eu achei que cada um sabe da sua vida, né? Mas essas coisas de evasão escolar aí é um problema muito antigo, cara. Muito antigo. Isso aí vai atravessar os anos e vai ser difícil encontrar uma solução, né? Essa é a grande realidade. Ainda em cima do que a gente estava comentando, teve uma pesquisa com 15 mil, por volta de 15 mil docentes, né? E aí, desses 15 mil docentes, 82% desses entrevistados disseram que as horas de trabalho aumentaram. Isso você pode constatar que é realidade, né, Fer? Para dar aula online aumentou pra caramba, né? A quantidade de horas que você tem de trabalho, né? Sabe, Felipe, eu vou usar uma frase de uma amiga minha. Eu tenho uma professora que o nome dela é Graziella, né? Ela é colega de trabalho e eu gosto muito dela. Inclusive, acho que foi uma das que comentou aqui embaixo, viu? Sei Eu vi meu lá, comentário aqui. ela Foi trabalha o... no Henrique Morado. Não é a Graziella Aparecida? E agora, hein? Eu acho que deve ter sido sim, porque eu acho que é ela que Ela, trabalhava. Mas enfim. eu, o marido dela e ela, a gente tem uma amizade muito legal mesmo. E ela falou para mim, ela falou para a gente no conselho que a gente não tem mais lar, a gente não tem mais lazer. E não tem, cara. Então, vou falar só um pouquinho do meu cotidiano para vocês. Segunda-feira de manhã, precisa fazer, graças a Deus, eu amo o que eu faço, tem atividades para lançar nas escolas de Araquara. Já tem relatórios de tudo que você passou na semana passada, para você ter noção. Terça-feira já fica para o pessoal do Henrique Morado, entendeu? É planejar, escolher atividade. Eu estou passando só atividade de pesquisa, porque você tem que passar uma coisa muito fácil para eles, cara. Porque, né, você sabe que a educação caiu muito. Uhum. Aí é um lance. O pessoal tem o seu WhatsApp. O pessoal manda atividade 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, quando você está tomando banho, você está jantando. Manda o horário que Então, dá certo para eles, né? sim. Eu não acho ruim, cara. Eu não acho ruim. Eu pego, eu respondo. Só que é o seguinte, meu, além de tudo que a gente precisa fazer, por exemplo, semana que vem tem o conselho, tem que arrumar os diários de classe, tem relatório, tem faculdade, tem um monte de coisa. E tem aluno ainda que 2 horas antes do conselho manda atividade, a gente vai lá e altera a nota na última hora. Então, além do que o trabalho aumentou muito, a gente acabou a intimidade. Uhum. Você entendeu? Isso aí é difícil, né? Porque, tipo, para mim não, mas tem muitos professores que falam, olha, não manda atividade no final de semana, que eu estou descansando com meu marido e tal. Só que os alunos mandam. Então, nem aí, né? Não, não estou nem aí. Seguindo a pesquisa, Ah, 69% declararam ter medo e insegurança por não saber como vai ser o retorno à normalidade.
Na verdade, não vai ter uma normalidade, né, Fê? Vai ser um novo normal, né? Como é que vai ser esse novo normal, realmente ninguém sabe. Sabe, Felipe, isso aí é um pânico para a gente, cara. Porque a gente de escola estadual, tipo, todos os dias eu vejo a coletiva do Dória. Eu, eu até acho legal a transparência dele, acho legal a transparência e tal. Só que é o seguinte, pensa comigo. A vacina vai sair em dezembro, se Deus quiser. Dezembro, novembro. Beleza. Fevereiro começa as aulas. Os médicos estão falando que a gente vai voltar, a gente vai continuar com a máscara, que vai ser Uhum. 2 etapas a vacina. Você acha que uma escola que vai ter o distanciamento social, você acha que uma escola vai alimentar tudo isso? Você acha que o governo mesmo vai mandar toda essa verba para a escola? Você acha que você vai conseguir dar aula, cara? Você vai conseguir explicar, por exemplo, sobre a época medieval, o Renascimento? Se eu vi alunos com a máscara colocando no olho para dormir ali na sala de aula. Então, Sem contar que também vai ter uma porcentagem, provavelmente, né? Não vai ser todo mundo, na verdade, né? não vai ser todo mundo. Então, é aquilo, é uma zona totalmente desconhecida, cara. Ou melhor, é um universo desconhecido. No qual aí, eu mesmo que eu tenho ansiedade, eu tenho que me controlar, cara. Agora, a gente nem pode pensar no ano que vem, né? Porque, e olha que tem mãe querendo que queria que voltasse em outubro, cara. É. Imagina. Mas normalmente é aquela que já também não, ou não tem onde deixar quando a criança é pequena, né? E aí é necessário realmente ter um lugar, e esse lugar é a escola. Ou já não aguenta mais o moleque ou a menina e, tipo, prefere mandar para a escola do que ficar com ele em casa, né? Isso aí é uma coisa que é padrão. A gente já está se encaminhando para o fim da live também, mas para finalizar, só com a parte da violência, né, que foi a primeira coisa que a gente falou, 48% dos professores aqui em São Paulo já disseram ter sofrido agressão verbal. Hum, Isso aí é só o oficial, né? Porque na verdade essa porcentagem deve ter sido bem maior, né? E 5% relataram ter sido vítima de violência física, né? E de fato é verdade. Você pode ver que quem matou não foi em escola, mas teve o relato semana passada da diretora e da professora que foram quase que arremessadas na grade, apanharam aqui, né, nessa escola, uma escola aqui de Matão. Então, tipo, é uma coisa que está presente, que às vezes nem todo mundo vê de perto, mas que acontece, né? os palavrões, humilhações, agressões verbais, todos os dias, quase todos os dias nós tínhamos, né? Todos os dias. Então, muitas vezes eu falava aí para os outros colegas, né? A gente fazer um pacto com os alunos, você entendeu? A gente simplesmente conversar com eles. Então, gente, não adianta falar palavrão, a gente não ficar debochando de aluno, que tem muito professor que deboche, você entendeu? Então, é a gente ter um pacto com eles, cara. Ó, pessoal, eu sei que vocês tiveram um dia difícil. Agora, fisicamente, aí no caso que aconteceu em Matão aí, simplesmente é terrível, né, cara? A gente acha que vai acontecer com os outros, mas é uma coisinha. Eu queria falar 2 coisas, eu posso, antes de Claro, fechar? claro. Uma, é, quando aconteceu aquela chacina, acho que foi lá em Serrano, o ano passado, o ano retrasado, eu não estou lembrado. Uma vez, Suzano, oi? Suzano. Foi o ano passado? Você lembra? Eu vou dar uma pesquisada, não lembro, mas eu acho que não foi ano passado, não. A chacina foi em. É que você falou Serrano, mas É, acho que foi em Suzano, né? Suzano, eu sempre me confundo. E aí, então, o aluno chegou para mim e perguntou para mim, do EJA, né? Todos os alunos são queridos, eu gosto muito do pessoal do EJA.
Ô, professor, você não tem medo de chegar uma pessoa e matar você, matar a gente? E eu falei para o aluno, medo eu tenho. Você acha que eu não tenho medo? A gente fica em pânico, meu, todo dia, porque a gente não sabe quem está assistindo a aula ali com a gente. Só que o que, que acontece? Quem é religioso reza bastante, e quando a gente tiver uma situação de conflito, você conversar, você ter paciência com o aluno. Você entendeu? Porque segurança a gente não tem nenhuma, cara. Nada, nada. A gente É, não tem nenhum tipo de em segurança. cima do que você falou em relação a escolas, né? Recentemente teve dois casos, né? Foi o ano passado de Suzano. E lá para 2011, eu acho, 2012, eu vou confirmar aqui de novo, teve a de Realengo, não sei se você lembra. Ah, eu lembro, Deus me livre. Teve um massacre de Realengo. Caiu, o cara entrou na escola e meteu o tiro, né? E É, são todos ex-alunos, né? Tipo, o cara tinha um histórico de decepções, e aí ele resolveu naquele momento ir lá e, tipo, fuzilar todo mundo. O problema é que nesse caso, por exemplo, de Suzano, os primeiros que vai pro saco é a gente de organização escolar, né? antes, Coitada, a moça tomou umas machadadas na cabeça lá, coitada. Deus me livre. Antes eu quero mandar um beijo para a Graziela, Aparecida, ela mesmo, viu? Ela, mandar um abraço pro marido dela. Eles me ajudaram e me ajudam muito, viu? A gente trabalha lá no Henrique Morato. Muita gente Você boa, sabe, pelo amor de Deus. você sabe, Felipe, essas situações aí a gente corre muito risco, obviamente. Esses Uhum. alunos aí, no caso do Rio de Janeiro, eles sofreram um bullying, cara. O pessoal humilhava eles, o pessoal mandava preconceito neles, e eles achavam que eles saíram da escola e voltaram, aí, principalmente esse de Suzano. Não sei como que o pessoal comprou arma. O cara, você falou, o cara comprou uma machatinha. Como que o cara vai comprar isso? Mas o cara tem uma Infelizmente, machadinha, né? hã? Como é que o cara, como ele conseguiu, né? Mas esses daí, eles são de grupo, viu? Eles conseguiram Uhum. facilmente, viu? Eles tinham até uma influência de uma música, eu não estou lembrado, para matar os pobres, alguma coisa assim. Então, é igual que eu te falo, você não sabe quem você está dando aula ali, meu. É ódio, cara, é muito ódio. Você ir numa escola e matar criança, cara, Você isso é imagina que doença. cena, né? Deus me livre se fosse. E pessoas que, na verdade, né, Fer, não tinha nada a ver com o bullying dele. Eu acho que a galera que fazia bullying com ele já tinha saído da escola. Se Hum. algum, porventura, algum trabalhador fez uma brincadeira com eles, que eles interpretaram como bullying, esses caras já deviam estar até aposentados, já, porque os caras eram alunos quando era moleque. Eles voltaram lá depois de uns 20 anos. Você imagina. Isso aí é o poder da vingança, né, cara? Isso daí é. Tipo, se uma pessoa te machuca, é que ela simplesmente é muito machucada. Esses daí, obviamente, eram doentes e eram pessoas aí é, muito feridas, cara. Eles tinham um problema muito grave emocionais aí. Exatamente. Murilo Souza está assistindo a gente. Muito obrigado, viu, Murilo? Grande amigo também, gente boa. Bom, conversamos um pouco, falamos um pouco das dificuldades sobre a pandemia, passamos por lá da violência também em relação aos professores. Tem mais alguma coisa que você queria relatar e a gente acabou não comentando nesses quase 40 minutos de live que a gente está fazendo, Fer? Olha, Felipe, eu quero fazer um desabafo aqui, meu. Tem muita gente que fala que é muito fácil ser professor no Brasil, né? Eu quero mandar uma mensagem para o pessoal que fala isso. Só um trecho. A pessoa para chegar numa sala de aula, ela enfrenta em 3 anos a burocracia de faculdade. Ela tem que ler muito, cara. Livros e para fazer fichamento, resenha.
para entender melhor a área dela, como no meu caso é história, então muitos livros de história, história da economia, Karl Marx, um monte de coisa. A pessoa tem que gastar uma grana violenta com xerox. A maioria dos professores entra no terceiro semestre da faculdade porque não tem grana. Então, a pessoa passa uma humilhação porque a burocracia do Estado ela é muito forte. É como que eu falei para você, quando eu comecei a dar aula, eu ganhava 50, 60 reais por mês. Aí, como você disse também, a gente chegava na sala de aula, era humilhado. Muitas vezes o aluno estava com o celular ali na cara, porque a gente tinha lousa e giz, a gente tinha que inventar bastante coisa para chamar a atenção dos alunos e a gente não conseguia, porque o instrumento que a gente tinha era do século passado. Aí a pessoa sai da faculdade com o TCC, a pessoa tem que varar nas atribuições para pegar algumas aulas para ter um dinheiro melhor, aí tem a DPC, tem a atribuição, que eu amo demais, mas é uma vida muito agitada, tem que fazer várias pós-graduação, para você ter um conhecimento com o aluno, para você também ter alguns pontos nas aulas, enfim, cara, então isso é mais ou menos um pouco da história da gente. Então, para quem está assistindo acha que a vida do professor é fácil, eu convido carinhosamente a fazer uma licenciatura, pelo menos entrar nesse caminho. Não é verdade? Agora, com certeza, Fer, você falou de uma maneira correta, tá certinho o que você comentou. Agora, Fer, terminamos. Feliz Dia do Professor para os professores. Só que hoje a gente não pode terminar essa live, isso não tem nada a ver com os professores, só que foi um assunto que foi falado o dia todo, né? E eu queria saber a sua opinião enquanto cidadão. Como é que foi recebido para você essa questão do cara que tinha dinheiro nas nádegas? Olha, Felipe, eu dou aula de história. Então, eu já vi quase de tudo na vida, cara. Ou Mas melhor, aí, ô a Fer, gente. eu vou parafrasear o barbudo que chegou a dirigir o país por um bom tempo. Nunca antes na história desse país eu acho que eu vi alguém com dinheiro dentro da nádega. Na cueca, sim, dentro da nádega foi a primeira vez. Sabe, Felipe, só um detalhe é que a gente está abandonado, cara. Outra coisa, não existe protesto de anticorrupção, cara. Você quer combater a corrupção? Isso aí é um processo demorado, meu. Imagina, em um presidente que ele fala que não tem corrupção no mundo, que quando ele foi eleito, ele falou que o comunismo dominava o país, que ele vivia numa fantasia, você acha que não ia ter uma pessoa que ia enfiar o dinheiro na nada, ia ficar na cueca? Então, eu acho que eu espero de coração que os brasileiros fazem alguma coisa, porque, velho, você encontrar dinheiro público na cueca de um velho safado sem vergonha, cara, um dinheiro seu, meu, pô, é muita coisa. E quando eu falei para você que a gente vê de tudo, que a gente vê aí ditadura, a gente vê vários casos de corrupção, a gente não fica surpreso. Mas tomara aí que o Supremo faça alguma coisa, né? Tomara que faça. Que soldaram o André do Rap, né, cara? Agora o cara lá no Paraguai, como que você vai soltar um traficante, cara? É complicado, né? Mas tá certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera do Face. Obrigado pela paciência. Foi agradável, né, Fer? Foi Foi maravilhoso. legal, Gostei foi muito. bom, foi bacana. Boa noite para todo mundo, bom descanso, Fer. Até a próxima. Ô, Fer, só Abração, Felipe. fazendo um convite para a galera. Esse fim de semana a gente tem esse trabalho em conjunto com um canal no YouTube novo saindo aí, com página no Face, né, compartilhando. Então, essa semana teremos novidades aí, né? Felipe, muito obrigado pelo convite. E, gente, nós estamos, eu, o Felipe, é uma ideia que nasceu dos três, né? Por isso que essa conversa não foi para lá, porque o certo é os três, né? Como que eu estava falando o Felipe falou para mim, nós estamos com um projeto muito ótimo, maravilhoso,
que é o Compartilhando. A gente vai ver se Valder é o nome, a gente vai conversar nós três aí. O canal no YouTube a gente está fazendo aos poucos, porque nós três temos uma vida aí agitada por caramba. E o objetivo é, através das lives, a gente conscientizar as pessoas de tudo que acontece no país. Então, domingo vai ter live. Né? E vamos ver que live que é, né, Felipe? Nem que seja um resumo de notícia, né? Nem que seja um resumo de notícia. Nem que seja um resumo das notícias da semana para a gente comentar. Mas alguma coisa vai ter sim, você pode ficar tranquilo. A gente está preparando um tema, uma pauta bem legal. Com toda certeza. Mas beleza, então. Felipe, Boa noite, abração para galera. Até você. mais. Valeu, tamo junto, hein?